Fogo. Amém. Oi. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com muita alegria que eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz nessa noite, nessa tarde, acostumado a pregar de noite, no domingo, né? Vida corrida, mas eu quero louvar ao meu Deus por essa oportunidade de estar nessa tarde participando da IBJ, aqui do nosso campo. Fico muito feliz por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido nessa noite, nessa tarde, de estarmos reunidos para adorar e exaltar ao nome do Senhor. Quero agradecer ao presbítero Cláudio pelo convite, pela oportunidade que ele nos concedeu para nessa tarde trazer uma mensagem de Deus ao coração da juventude deste campo. Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os jovens, a todos os líderes aqui presentes, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, do versículo de número 7 ao versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 11. Quantos acharam, diz assim a Deus. Da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás Verso 9: aos que farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Verso 10 e o verso 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, ninguém tome a tua coroa. Quantos podem dizer amém? Queridos jovens, nós estamos diante de um texto aonde se trata da sexta carta à igreja que se localizava na cidade de Filadélfia. Perceba que
o livro do Apocalipse, ele foi escrito em um período em que a igreja de Deus, ela estava enfrentando muitas perseguições. Foi um livro escrito em um momento de muito sangue derramado por causa da defesa do Evangelho. João, que escreveu este livro, ele era o último apóstolo de Jesus que estava vivo. Os demais apóstolos do Senhor Jesus, todos já tinham sido martirizados por defender o Evangelho. João, ele foi um apóstolo privilegiado no sentido de sua morte, porque ele morreu de morte natural. Mas isso não significa que este apóstolo, ele não tenha sofrido por intermédio do Evangelho. Não significa que ele padecesse por amor a Cristo, suportasse as tribulações, as aflições em momentos do seu ministério, pela defesa do Evangelho que ele tinha. Conta-nos os historiadores que por ordem de Nero, este apóstolo, ele foi lançado em um caldeirão fervente de azeite, porque a proposta deles era matá-lo queimado. Mesmo assim, o Senhor Jesus estendeu as suas mãos e livrou este apóstolo da morte. Este apóstolo também, ele foi lançado de um espinhadeiro abaixo. E hoje eu ensinando na escola dominical, na classe dos adultos, eu poderia chamar João, o apóstolo duro de matar. Era difícil conter ele, porque sobre ele estava uma promessa de Deus. E ele, por ordem de Domiciano, este imperador sagaz, se levantou contra a igreja de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, esse imperador chamado Domiciano, a forma que ele maltratava os cristãos era extrema. Para vocês terem uma ideia, ele pegava os cristãos, crucificava, colocava pinche nos seus corpos e os queimava, e pendurava eles nas esquinas da cidade de Roma, para iluminar a cidade durante a noite. Então todos os cristãos que estavam sendo ali crucificados, que estavam ali nas esquinas com seus corpos pegando fogo, sabiam o povo que ali alguém morreu por causa que defendia o Evangelho. Mas eu aprendi à luz da Bíblia que quanto mais perseguia a igreja continuava avançando. Porque a igreja, ela está sobre uma promessa em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus ele fala para Pedro, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Roma passa apenas de um monumento histórico, mas a igreja ainda continua de pé. Glória seja dada ao seu nome. Domiciano queria calar a voz da igreja. E qual era o seu plano? Acabar com a liderança, porque acabando com a liderança ele fazia a igreja retroceder. Então o que foi que ele fez? Ele impediu de que João tivesse contato com a igreja. E qual foi o seu plano? Exilar ele em uma ilha chamada Patmos. Perceba que João, nas palavras introdutórias do livro de Apocalipse, você vai perceber que ele foi para a ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus, por causa do Evangelho. Ele não foi apenas cumprir uma aventura, não. Ele chegou dentro desta ilha por causa que defendia o Evangelho. Perceba que quando João chega ali, exilado, perceba que as portas se fecham para ele. As portas se fecham. Mas eu aprendo algo, que quando as portas da terra se fecham para ele, Pedro, Deus abre uma porta no céu. Aleluia. Quando os recursos da terra falham, quando os recursos da terra acabam,
os recursos do céu são infalíveis ao teu favor. Deixa eu liberar essa palavra para você nesta tarde. Levante sua mão direita para os céus. Podem as portas da terra ter sido fechadas para você, pode os recursos da terra ter falhado para você, pode os recursos da terra terem acabado, mas Deus ainda está assentado sobre um alto e sublime trono, e as portas do céu estão abertas ainda ao teu favor. Se você acredita, abre sua boca nessa tarde para adorar e bendizer ao nome de Jesus. A porta do céu se abre para João, e a imagem que João tinha de um Cristo crucificado, com seu corpo ensanguentado, agora ele verá o Cristo glorificado. E João começa a relatar aquele que se revelou para ele. João está tendo uma visão a respeito de Jesus. Ele diz que os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, na sua destra ele tinha 7 estrelas, e a sua voz era voz como de muitas águas. Ele colocou sobre mim a sua destra e disse: João, não temas, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu fui o que estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Esta é a palavra de convicção que entrou no coração do apóstolo. Jesus está vivo. O maior triunfo do cristianismo e a base do cristianismo está avançando é porque nós carregamos uma única mensagem. Qual é? Jesus está vivo. Espalharam dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado, espalharam dizendo que os cristãos estavam tendo alucinações por causa que estava afirmando esta verdade, mas muito sangue foi derramado, corpos de cristãos foram queimados, outros foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram martirizados por causa de uma verdade. E qual foi? Jesus está vivo. Jesus está vivo. Essa é a marca da igreja, essa é o que faz a igreja continuar avançando, é porque a igreja continua adorando não um Jesus morto. Você veio aqui nessa tarde e foi para adorar ao Jesus que está na destra de Deus, e ele diz: eu estou vivo para todos sempre. Amém. Jesus está vivo. Jesus se revela a João, e Jesus começa a revelar as coisas que em breve irão de acontecer. Perceba que as coisas que em breve irão de acontecer relacionadas a este livro aponta para profecias futuras. Existem profecias na Bíblia Sagrada que elas já se cumpriram e não vai se cumprir mais. Serve apenas como base doutrinária para a igreja, como por exemplo, todas as profecias que apontavam para nascimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo já se concretizou. Serve apenas como base doutrinária para a igreja. Porém, existem profecias que em breve irão de se cumprir, e essas estão relacionadas às coisas futuras, apontando ao futuro, a respeito da vida de Cristo. Jesus dá uma ordem para João: começa a escrever as coisas que em breve irão de acontecer, que eu vou te revelar. Cada igreja da Ásia Menor recebe uma carta escrita por João, das palavras que Jesus tinha para estas igrejas. Este livro foi destinado para percorrer entre as cidades das 7 igrejas da Ásia, com um propósito de trazer ânimo
para animar os cristãos que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então, cada uma dessas igrejas irão receber uma carta, uma mensagem, seja ela de exortação, seja ela de ânimo ou de correção. A igreja de Filadélfia é uma igreja privilegiada, porque esta igreja, quando você estuda sobre esta carta, é a única igreja apresentada que vai receber de Deus elogios pela sua fidelidade a Deus. A igreja de Filadélfia recebe esses elogios da parte de Deus para esta igreja. Precisamos entender o contexto a respeito desta cidade. A cidade de Filadélfia, ela recebeu este nome por causa do seu rei chamado Átalo II. Este rei que colocou o nome para esta cidade de Filadélfia. A palavra Filadélfia, ela significa fidelidade, amor fraternal. Dentro dessa cidade predominava o paganismo. As pessoas adoravam a vários deuses. Jesus vai se referir a um grupo de cristãos dentro desta cidade. É interessante você prestar bem atenção que na cidade de Filadélfia, os cristãos que ali existiam, a igreja que estava ali, era composta por escravos e pessoas de baixa renda, pobres. Não tinha pessoas de influência, não tinha uma autoridade eclesiástica que habitasse dentro desta cidade que era cristãos. Jesus se revela a esta igreja. Primeiro, no verso de número 7, ele se revela como 4 verdades ao seu respeito. Ele diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Quando a Bíblia menciona o anjo, está se tratando ao líder, ao pastor desta igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz, primeira verdade a respeito dele. Isto diz o que é santo. Primeira verdade a respeito dele: santo. Ele faz questão de mencionar a sua santidade. Aprendemos dentro do discipulado, na escola dominical, que a palavra santo, ela significa separado. Ou seja, Deus é santo na sua essência. Bendito seja o seu nome. Isaías capítulo 6 nos diz que quando o rei Uzias morreu, ele teve uma visão, e ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sobre ele tinham os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 voavam, cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 4 versículo 8 nos diz que os 24 animais contemplavam a glória que saía do trono. Eles cantavam de dia e de noite sem cessar: Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, para a glória do seu nome. O Deus pela qual nós estamos aqui reunidos e adorando é um Deus que é santo, que é separado do pecado. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não tem aliança com pessoas que vivem na prática do pecado. Por quê? Porque ele é santo. Esse negócio de começar a pregar para essas pessoas que têm riquezas, essas pessoas que são influentes, e dizer que Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar o caminho delas. A pessoa está em pecado, em prostituição, toma cachaça, vive nas drogas. Essa não é a mensagem que deve ser pregada. Ah não, mas ele tem dinheiro, ele pode ajudar, pode ter o bem que for. Deus é santo, a mensagem é a mesma. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus prepara e leva para o céu. Deus não tem compromisso com quem vive na prática do pecado, porque Deus, ele é santo.
Cristo diz o que é santo. Segundo, o que é verdadeiro. Por que ele diz aquele que é verdadeiro? Eu disse nas minhas palavras de introdução que nessa cidade de Filadélfia o paganismo ele predominava. As pessoas que ali habitavam eram influenciadas pelo Império Romano. E sendo influenciada pelo Império Romano, as pessoas tinham a César como Deus. E aqueles que não adorassem a César, se curvassem diante da sua presença e o reconhecesse que ele era Senhor, essas pessoas eram mortas, porque não reconhecia que ele era um Deus. Vale lembrar que todas as pessoas que praticam a idolatria, sempre essas pessoas têm um Deus pela qual eles se reverenciam mais, que eles adoram mais, que tem mais devoção e pratica mais votos. Não era diferente na cidade de Filadélfia. O Deus que essa cidade mais referenciava, depois do César, se chamava um Deus que na mitologia romana era conhecido como Deus Dionísio, ou o Deus Baco, o Deus do vinho. E uma das formas de adorar a esse Deus era se embriagar de vinho. Lembra quando Paulo chegou na cidade de Éfeso? Éfeso tinha essa cultura, e Paulo escrevendo a sua carta para esta cidade, porque os cristãos que ali estavam habitando, estavam sendo influenciados por causa dessa tradição. E a Bíblia diz que Paulo, escrevendo no capítulo 5, versículo de número 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia, cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: eu sou o Deus verdadeiro. As pessoas adoravam o Deus do sol, as pessoas adoravam ao Deus da lua, as pessoas adoravam os deuses da natureza, começava a distribuir a cada um deles a um Deus. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 24 que do Senhor é a terra, e toda a plenitude pertence a Ele. A terra é dele, eu sou dele, você é dele, a família é dele, tudo pertence a ele. Paulo disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Jesus pela qual nós viemos adorar aqui nessa noite, ele é verdadeiro. O mundo lá fora adora vários deuses, o mundo lá fora reverencia vários deuses por causa da sua ignorância, mas aqueles que obteve o conhecimento da verdade adoram só um Deus. Quem é? Jesus. Quem veio adorar ele, levante a mão. Quem veio adorar a ele, abre a sua boca para adorar, porque ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele é santo, ele é verdadeiro. Continuando no verso 7, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Jesus se refere a estas palavras, chave de Davi, é uma profecia relacionada ao Antigo Testamento. Quando o rei Ezequias, ele se torna rei, ele tinha um homem chamado Elioaquim, constitui ele sobre governador, e dá a ele em suas mãos esta chave, chamada chave de Davi. Essa chave aponta para os tesouros do rei, ou seja, para dar acesso aos tesouros do rei, tinha que ter acesso com esta chave. Por isso que ele diz: aquele que tem em suas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, Deus ele quer revelar os seus segredos aos seus servos. E a única forma que isso pode acontecer é através da oração. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Agora olha o versículo de número 8. Ele diz: eu sei as tuas
Eu sei as tuas. De novo, eu sei as tuas. Deus conhece o que você faz em prol do seu reino. Às vezes nós queremos trabalhar em prol do reino, para fazer do reino como se fosse comércio. Ou pessoas não têm esse hábito de trabalhar para Jesus, com o intuito de que a glória de Deus seja revelado através da sua vida. Mas aqui todos aqueles que fazem a obra, por mais que não consiga o reconhecimento humano, eles podem ter certeza que tem de Deus o seu reconhecimento. Escute, Deus, Ele conhece aquilo, jovem, que você faz em prol ao reino dEle. Não importa se os homens não estão vendo, não importa se o líder está vendo você entregar literatura lá fora, se você está pregando no ônibus, se você está pregando no trem. Talvez você chegou aqui nessa tarde e diz: olha, ninguém está me notando, ninguém está me vendo, parece que as pessoas não conseguem enxergar aquilo que eu faço para Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que não venha reconhecimento dos homens, os homens olhando não reconheça, há recompensa para a obra que você faz. Deus está dizendo para você: ninguém está vendo, mas eu sei as tuas obras, eu conheço o que você faz em prol ao meu reino. Não se preocupe, porque no tempo certo de Deus, Ele tornará reconhecível aquilo que você faz em prol ao seu reino. Eu sei as tuas obras. Aí ele diz, ó: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Escute, essa porta que a Bíblia menciona, ela não está se tratando de porta de emprego. Porque tem pessoas que fazem uma campanha, né? Campanha das portas abertas. Eis que dentro de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Acabou, Deus abriu. Só que essa porta aqui, que ele está mencionando, é a porta da evangelização. Nesta cidade, pelo paganismo que ali predominava e a perseguição dos cristãos, ali mesmo, foi lá aonde Deus abriu uma porta para eles continuar anunciando o Evangelho. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Lembra de Paulo quando chegou na cidade de Éfeso, ele escrevendo a carta para a igreja que estava em Corinto, solicitando orações, ele disse: ore por mim, porque uma grande porta Deus abriu para mim. Porém, para aproveitar essas portas que Deus abre, existia alguns desafios que eles deveriam enfrentar. Você está pensando que fazer a obra, semear, jovens que foram chamados para semear em tempo de colheita, você não acha que existem desafios? Existe sim. Existem oposições que estão lá fora, que querem ser contra a igreja. A gente sabe disso e precisamos refrescar a nossa memória. Olha só, primeira coisa que eles deveriam enfrentar para aproveitar a porta que Deus abriu, está no verso de número 8. Eu abri uma porta, ninguém pode fechar. Diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Primeira verdade, quando a Bíblia ela menciona tendo pouca força, a Bíblia não está falando de uma força física. Nesse texto não está falando, mas de uma força física. Eles estão falando de uma influência de
autoridades, porque os cristãos que ali estavam era composto por escravos e membros, ou seja, não tinha autoridades, pessoas de influência, ricos. Não. Ele diz, ó, tendo pouca força, vocês não têm influência, vocês não têm alguém que os represente no meio dos grandes, mas tem algo que me chamou a atenção em vossas vidas. Qual é? Guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Escute, guardar a palavra, não negar o nome de Cristo. O nome de Jesus hoje em dia, na boca de muitos e testemunhos de muitos estão sendo negados. As pessoas hoje em dia estão perdendo mais o temor a Deus. Querem fazer a obra de Deus de todo jeito. Querem evangelizar de toda forma. Querem pregar de toda forma. Querem cantar de toda forma. Não é assim. Aqui ainda o lugar é santo. Eu na minha juventude, ainda com meus 15 anos de idade, quando eu ia para a escola, Cláudio, eu sentava no meio dos crentes, eu não sentava no meio de ímpio. Ímpio não tem nada que me influenciar. Os colegas que ali habitavam comigo eram cristãos. E um dia eu me aproximei de alguns que não eram crentes. Quando eu chegava próximo deles, eles estavam escutando uma banda do diabo, que eu não vou dizer o nome, vocês sabem qual é. Eles diziam assim para mim: parem e desliguem o celular. Jefferson chegou. E quando um crente chega, a gente respeita. E a pergunta é: as pessoas ainda fazem isso contigo? Ou você está sendo influenciado pelos colegas da sua escola? Ou você está sendo influenciado pelos companheiros de trabalho que não compactuam com a mesma fé que a sua? A pergunta que eu não quero calar é: Jesus está sendo glorificado no ambiente onde você está, ou ele está sendo negado? Não tem massagem na mensagem, é essa mesmo. O texto diz, ó: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós negamos o nome de Cristo quando a minha fé ela não é exposta diante da sociedade. Nós negamos a Cristo quando as pessoas não olhamos para nós e não vê Cristo em nossa vida, pelas nossas atitudes, pelo que não fazemos, pelo modo de andar, pelo modo de vestir, pelo modo de falar. Negaram o nome. Mas nessa tarde Deus está dizendo para você: eu me agrado de uma igreja que guarda a minha palavra e não nega o meu nome. O diabo nesses últimos tempos está trabalhando fortemente com a juventude da igreja. E eu posso dizer isso com prioridade. Eu sei, eu acompanho, eu vejo o diabo se levantando contra a juventude. Vocês que são líderes sabem, quase todos os dias jovens nos procuram com doenças psicológicas, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. O diabo está trabalhando nesses últimos tempos para influenciar os nossos jovens a irem ao suicídio, a tirar a sua própria vida. Mas nessa tarde Deus está dizendo para você: você não vai tirar a sua vida, porque a sua vida teve um preço muito alto. E sabe o que foi? Preço de sangue. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só o verso 9: eis que eu farei os das sinagogas de Satanás. Segundo desafio: mestres do diabo. Pessoas hoje em dia que são chamados de sinagogas de Satanás,
que ensinam um evangelho que não glorificam a Cristo, mas que compactua com seus próprios desejos. Pessoas que querem moldar as escrituras para se encaixar nela. É o chamado evangelho light, ou coach, da forma que você quer dizer, massagear ego, dizer que você é o ponto fraco de Deus, dizer que você é o ponto central de Deus. O crente chora, o crente, né? São sinagogas de Satanás. Pessoas que pregam o evangelho que não glorificam a Cristo, onde não há cruz, não há sangue, não há justificação, não há santidade. Um evangelho que não faz com que confronte você. Charles Spurgeon, ele disse uma frase interessante. Ele diz, cristãos que nascem emocionados, morrem quando a emoção acaba. Quando a emoção predomina mais do que o arrependimento, as pessoas morrem porque não conseguem seguir a Cristo. Na primeira prova, no primeiro deserto, começa a dizer, não foi isso que eu ouvi, não é isso que me prometeram. Ei, o céu não é assim, a mensagem ainda é a mesma. Os da sinagoga de Satanás querem modificar, e até mestres hoje, digital influência, que diz que a Bíblia é ultrapassada e precisa ser atualizada, porque o que está escrito aqui, o que é exposto aqui, o que é ensinado confronta as ideologias mundanas, e é para confrontar mesmo. Se você agradar, é porque alguma coisa está errada. Agora, quem prega o evangelho de Jesus, quem anuncia a Cristo, quem fala dessas verdades, com certeza você vai ser perseguido, com certeza você vai ser chamado de preconceituoso, com certeza você vai ser chamado de crente quadrado, crente ultrapassado. Eu prefiro ser chamado crente quadrado, crente ultrapassado, preconceituoso por defender o evangelho, do que agradar a homens. Foi o que a gente aprendeu hoje. Eu prefiro obedecer a Deus, o sangue dá na canela, mas a sinagoga de Satanás não prevalecerá com a igreja que guarda a palavra de Deus. As recompensas, para a gente encerrar, olha só. Guardou a palavra, suportou as sinagogas de Satanás. Verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para habitar os que habitam na terra. Aí o verso número 11, uma mensagem de alerta. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como guardaste a palavra, como tu foi fiel, como você, jovem, foi fiel, guardou a mensagem, colocou no coração e a praticou. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Quando a Bíblia menciona a tentação, que está falando da grande tribulação, a grande tribulação que vai durar durante 7 anos, dividida em 2 partes, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de muita guerra. A igreja não vai estar aqui, porque a promessa explícita diz que Ele vai nos tirar dessa terra, ou seja, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu não sei se essa palavra ainda alegra você. Eu não estou mandando você olhar para ninguém, eu não estou mandando você pegar no braço de ninguém, eu não estou mandando você olhar no olho de ninguém nessa tarde. Eu só estou dizendo para você que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e essa é a mensagem. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus vai voltar. Ele diz em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Quando os discípulos estão ali olhando aqueles 2 varões galileus que apareceram para eles, os anjos o apareceram para os varões galileus. Eles disseram assim: por que você está olhando para cima?
Esse Jesus que subiu, um dia ele vai voltar. Paulo ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele, juntamente com Ele nas nuvens. Jesus vem buscar a sua igreja. Essa mensagem está ultrapassada. Está nada, meu filho. Ela ainda é atual, ela é viva, ela arde meu coração. Eu não estou esperando Jesus amanhã, não. Estou esperando Jesus agora, a qualquer momento. É capaz de Jesus vir, eu subir com roupa e tudo. Aleluia, porque o meu coração se alegra. Ele vem buscar uma juventude que está disposta a ir morar com Ele no céu. Quem está disposto a morar com Jesus no céu, não vive uma vida de pecado, não vive na prática do pecado, vive uma vida de santidade, de renúncia. Aleluia. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ser cristão não é fácil, ser cristão é difícil, é luta, é prova, é deserto, é vale. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que você chega no culto pensando em parar, pensando em desistir, entregar o cartão de membro. Tem dia que você chega na igreja pensando em tudo da sua vida, pensando em abandonar o barco, chutar o pau da barraca e desistir. Mas o crente que quer morar no céu aguenta essas pressões, porque sabe que aquilo que Deus preparou para ele, Paulo disse: o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus preparou para aquele que ama. Tem um céu preparado para você, tem um céu preparado para você. Já começava a abrir a boca para adorar. Há um céu preparado para a sua vida. Fique de pé comigo nessa tarde. Há um céu preparado para você. Há um céu preparado para você. Você acredita ainda nessa mensagem do céu? Eis que venho sem demora. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo.